Para quem está acostumado a ver o Donald Trump todo dia, mas é todo dia, o dia todo, desde 2016. Às vezes a gente acha que as TVs estão reprisando uma entrevista. Não, é outra entrevista, é outra coletiva, é em outro lugar, é na saída da Casa Branca, é na entrada do helicóptero, é quando ele desce em algum lugar, no estado mesmo americano. E é impressionante como ele tem o dom de negociar, de fazer esse morde, assopra, bate na mão, depois dá uma porretada na pessoa, depois ele vem, alivia. Então essa coisa dele, que estão falando hoje, né? O Trump abriu o diálogo para o Lula. O Trump abre diálogo para todo mundo. Coloca a foto, por favor, aí na tela. Ele abre diálogo com Xi Jinping, com a Coreia do Norte, com a Índia. Então essa foto do que estão falando do Trump e do Lula, ele aperta a mão de todo mundo. Por mais que as pessoas falem que ele é grosso, ele é diplomático. Ele estende a mão. Ele convida, digamos assim, algumas presas para o abate, porque depois ele espreme e ele sempre vai tirar o que é melhor para os Estados Unidos. Eu acredito que algumas tarifas até podem cair. Não estou falando de sanções, Magnitsky, sanções de visto, nada. Eu acho que há uma possibilidade de algumas tarifas caírem por causa do mercado americano. Não sei o que, não tenho informação sobre isso. Depende também do que o Rubio vai falar, o que eu quero em troca. E esse é o ponto. Donald Trump hoje, ele fala abertamente ali para todos. Não, nós vamos chegar num denominador comum, os países se adoram, coraçãozinho para todos os lados, mas aqui, ó, vocês vão falar com eles aqui, ó. Scott Bassett, Jameson e Marco Rubio. Ou seja, coração, coração, conversem com os meus pitbulls. E aí a gente precisa lembrar a nossa audiência de uma entrevista de 15 de outubro, agora, há 10 dias, uma coletiva do Scott Bassett e o que eles disseram nessa coletiva sobre o Brasil. Vamos rodar, Franco. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they're being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose